muito boa tarde a todos. Todos que estão acompanhando e sempre acompanham desde o início, né, o canal Amigos do Nepom. Estamos aqui para dar continuidade à nossa programação dos sábados. E neste mês de outubro estamos com uma programação voltada para a família. Tá? Então estamos aqui com a família e dando continuidade à temática do mês, que é Doutrina Espírita e os Desafios na Família. Tá? Hoje estamos aqui recebendo a nossa querida amiga Ana Kelly, trabalhadora espírita, palestrante e que sempre está nos atendendo quando nós fazemos o convite. Então, que ela seja muito bem-vinda, vai estar discorrendo sobre orientação religiosa na família. Então, Ana Kelly, seja muito bem-vinda. Para iniciarmos o nosso trabalho, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho, tá? É o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Então, vamos iniciar aqui falando do subtema A Fé Religiosa, condição da fé inabalável, e vamos falar o item 7. Então, eu vou iniciar a leitura e depois vou passar aqui para Ana Luísa dar continuidade ao texto, tá bom? E diz o seguinte, esse item: diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem, o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários, falando das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem: nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Apenas de lábios o dizem, não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem, ao renascerem, a intuição do que souberam, e estão com a educação feita. As segundas tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará e, se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E, para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve, não admitindo provas
Ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, que possamos refletir bem, né, nessa temática do Evangelho e rogar ao nosso Pai que possa estar amparando, acolhendo a todos nós, que os bons espíritos possam intuir a nossa irmã Ana Kelly e que Jesus possa tocar em nossos corações, fortalecendo a nossa família em termos de união, de harmonia e de amor. Que a paz esteja com todos. Então, vamos dar início à nossa palestra. Seja bem-vinda, Ana Kelly. Olá, meus irmãos, meus amigos. Espero que todos estejam muito bem, na santa paz do nosso doce Evangelho, Evangelho do Cristo, que a nossa mentora, Joana de Ângeles, nos faz lembrar hoje, através desse livro magnânimo, Constelação Familiar, e nos lembra como nós poderemos conviver melhor através dos ensinamentos do Cristo, vivendo as páginas sagradas do Evangelho no nosso lar. E a mentora, ela nos favorece inúmeras reflexões através desse livro e, especificamente, ela nos faz um alerta acerca das diversas oportunidades de fazermos o culto do Evangelho no lar e, principalmente, de levarmos o Cristo vivo para a nossa casa, para o ambiente doméstico, fazendo com que reverbere suas palavras, suas lições, os ensinamentos, e que todos aqueles que convivem conosco no ambiente doméstico possamos nos revigorar com essas palavras edificantes vindas do coração de Jesus. O capítulo dessa tarde, desse dia de hoje, nos faz reflexionar acerca da oportunidade do Evangelho no lar, na vivência com as famílias, especificamente na educação dos filhos. E Joana vai nos lembrar que todas as vezes que Jesus adentra o nosso lar, nós temos a oportunidade de fazer com que todos aqueles que convivem possamos nos escutar, nos fazer reflexões acerca do nosso comportamento, que poderemos olhar uns para os outros de uma forma mais afetiva, mais compreensiva, mais dinâmica e principalmente de nos conhecermos uns aos outros. Porque mesmo sendo pais, filhos, irmãos, companheiros, nós estamos nesta empreitada de convivência. E diante dessa oportunidade que nós estamos tendo de levar o culto do Evangelho no lar, mesmo nesse momento de isolamento social, muitos de nós estamos tendo o desafio de convivência com os hábitos, com o novo normal, com a nova forma de ver a vida, com o novo jeito de refletir acerca dos nossos hábitos, daquilo que era comum e hoje já não é tanto. Então, estando todos no ambiente doméstico, nós temos agora que conviver com determinados comportamentos que antes nós não conhecíamos, com a desculpa de que não tínhamos tempo. E realmente não tínhamos. Nós todos sabemos que o nosso ambiente doméstico era cercado também de toda uma rotina externa, até mesmo dentro da casa religiosa que nós frequentamos, onde ficávamos ocupados a maior parte do nosso tempo. E muitos de nós usávamos esse tempo dentro do ambiente religioso, no nosso trabalho, na nossa lida, e ficávamos com um tempo muito diminuído dentro do ambiente doméstico. E Joana vai nos lembrar
que nós deveríamos ao menos ter um dia por semana, uma hora que fosse para a dedicação ao estudo do Evangelho no lar. Então ela vai nos lembrar isso, que a família precisa estar conectada com essa vivência e a prática do Evangelho, porque nós sabemos também que todos nós temos a oportunidade reflexiva de fazer com que todos aqueles que conosco morejam dentro do ambiente doméstico também se fortaleça, também se ajuste, porque para isso reencarnamos, com o compromisso de ajuste, de melhoria de nossas más tendências, de diminuição das nossas mazelas morais, psíquicas e espirituais, e principalmente de reajustar o convívio que outrora, em outras épocas, foram falhos, houveram erros, houveram dívidas, e a reencarnação nos proporciona esse reencontro, essa reconexão, e que muitas vezes a rotina não permitia que fizéssemos essa reflexão juntos. Então, nada mais oportuno do que levar o Cristo para o ambiente doméstico e nos fazendo refletir de que a educação modifica os hábitos, que a educação modifica os ambientes e principalmente nos doutrina naquilo que ainda não aprendemos, porque vamos nos esforçar para, seguindo as palavras do Cristo, nos tornarmos pessoas melhores. E o próprio Cristo vai nos lembrar que precisamos primeiro começar do mais próximo. E quem é o nosso mais próximo? Nossos entes queridos que conosco convivem. Então, o nosso querido Haroldo Dutra Dias, ele costuma dizer que se nós quisermos sermos melhores, que começamos primeiro dentro de nossas casas. Então, Joana vai nos trazendo, através das páginas desse livro, de que nós precisamos abrir esse elo entre todos que se aprendem e que se reconectam através do culto do Evangelho no lar. Porque ela nos lembra também que a televisão, nos roubou muito desse tempo que antigamente nós utilizávamos para a convivência com os nossos semelhantes, com aqueles que conosco compartilhavam a encarnação. Então, diminuir o tempo de TV, levar o tempo maior para a conversa, para saber como estão cada um, como estão as dificuldades escolares, já que agora, com o novo normal, as atividades passaram a ser dentro de casa, através de uma telinha, como nós estamos fazendo agora, precisando olhar para uma tela para nos conectar com os irmãos da nossa casa espiritual, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos confrades em outros ambientes, e nos conectamos dessa nova forma. Então, nós temos também a oportunidade de perceber quanto tempo nós estamos dedicando à Santa TV. Quanto tempo nós estamos dedicando à leitura, os nossos filhos sendo estimulados a brincar de forma coletiva, a dividir o jogo com o colega, com o irmão, com a gente. Quanto tempo que nós não parávamos para tomar um café juntos. Então, essa oportunidade realmente nos faz ampliar essas possibilidades e perceber que nós podemos transformar aquilo que já parecia perdido em uma nova época. Uma época em que precisamos voltar para dentro, ou seja, para dentro do nosso lar. E Joana também vai nos lembrar que o distanciamento via compromissos assumidos vai nos fazer assumir o compromisso dentro de casa. Compromisso esse que fizemos ainda no mundo espiritual, onde nós precisamos reajustar aqueles débitos, aquela convivência que não foi tão bem feita. O momento é hoje. Os problemas ocorridos pela falha na atenção de sinais dados pelos filhos, aquilo que nós não percebíamos, aquele comportamento arredio, às vezes grosseiro, que estava próximo, mas ao mesmo tempo estava muito longe, com o olhar distante. Ela vai nos lembrar que podemos fazer essa reconexão. E o Evangelho nos lembra isso. Muitos de nós vamos nos perceber na hora do culto do Evangelho no lar, levando a lição da página aberta para dizer, olha, tá vendo o que eu lhe disse?
quando na verdade a página aberta, inspirada pelos bons amigos, serve para todos nós, inclusive para nós que abrimos a página e achamos que ela está sempre voltada para o outro. Mas as páginas inspiradas pela luz do Evangelho servem para todos nós. Cada um se modifica naquilo que ainda tem, que precisa ser modificado. E no coletivo, na convivência, nós conseguiremos melhorar e ajustar cada um no seu tantinho e fazendo com que essa conexão seja salutar, seja edificante, seja regeneradora. E que saiamos desse novo normal melhores, porque essa é a ideia. Saímos dessa encarnação também melhores. O Evangelho vai nos lembrar que nós podemos sempre abrir as possibilidades daquele que é aquele que perdoa, que é aquele que ouve, que é aquele que ama e que se comece em casa. O encontro fraternal na hora do culto do Evangelho no lar é para compartilhar as vivências, é para abrir o leque das possibilidades, é para nos conhecer melhor. Quando todos participam, sintonizam com espíritos superiores que nos fazem perceber o quanto ainda nós podemos nos melhorar. Como nós podemos fazer a escuta ativa e atenta daqueles que convivem conosco. Como nós podemos trazer Jesus para o lar através da sua educação. Joana diz que ele foi, nas suas páginas do Evangelho, o educador, o filósofo, aquele que trouxe os exemplos. Ele não fez somente a mensagem escrita e falada, ele praticou. Então, ele nos fez tornar a realidade de que poderíamos também nós fazer. Amar incondicionalmente, ouvir de forma atenta, buscar aqueles que mais precisam e fazer esse retorno ao coração do Pai. E Jesus, através do Evangelho, nos lembra isso, que nós também podemos fazer. Ele vai nos fazer compreender com a prática, no convívio e com as páginas edificantes, que cada um de nós tem a sua missão nessa terra. Seja nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos companheiros, todos temos uma missão diferenciada, porém nós só crescemos juntos. E nesse convívio familiar vamos identificando qual é a parte de cada um nessa vivência melhorada. A rotina e a disciplina no dia a dia também nos faz conexão com o mundo espiritual. Quando nós escolhemos um dia, nós abrimos no coração dos nossos filhos, dos nossos companheiros, a possibilidade de ter uma disciplina. Todos os dias, naquele mesmo horário, iremos conectar com o mundo espiritual. Isso também vai nos lembrar que nossa família precisa ter uma rotina, precisa ter horário para conversar, para falar sobre aquilo que inquieta ou aquilo que alegra. Então, seguindo uma rotina do Evangelho, podemos nos reconectar também com o nosso próximo, identificando na sua fala, no seu olhar, na sua conduta, quando aquele dia não foi tão bom. Quando ainda no seu coração sente alguma mágoa, alguma amargura. E com isso nós iríamos evitar tantas dores que o mundo hoje traz, tantas impossibilidades de reconexão, tantas coisas nós poderíamos dizer ao nosso irmão, ao nosso filho, quando ele realmente precisa de um abraço, de um aconchego, de um carinho, tirar uma dúvida, para que não tire com o Dr. Google, para que não tire com o colega menos instruído, que possamos ser o ouvido atento daquelas necessidades que muitas vezes a família só percebe quando já não tem tanta possibilidade de melhoria. A reunião torna-se psicoterapia quando nós temos a oportunidade da escuta. Torna-se também momento de educação, quando nós conseguimos refletir juntos acerca daquilo que incomoda a todos. Quando nós conseguimos diminuir o nosso egoísmo, o nosso orgulho, identificar quando nós erramos e pedir desculpas, pedir perdão. Joana vai nos lembrar também que a fraternidade legítima pelo convívio, entendendo o outro e conhecimento do auxílio mútuo. Quando eu consigo me auxiliar, eu também auxilio o outro. Que olhando para o meu modelo de alguém que consegue se perceber como errante, se aceita nos seus erros,
E assim se modifica, porque cada um só modifica aquilo que reconhece. Se eu não reconheço os meus defeitos, eu não vou conseguir buscar pela minha melhoria, para a minha melhoria da forma de dizer, da forma de reconhecer, da forma de atuar ante a sociedade, que é também uma família. Nas falas de Jesus estão os conceitos de filosofia e as lições de dignificação humana, do amor e da autocompaixão, da compaixão para conosco. Joana vai sempre nos trazer essa possibilidade. Amar a nós mesmos para que consigamos amar o nosso próximo. Porque muitos de nós que ainda temos condutas equivocadas é porque ainda não nos aceitamos, não nos amamos, não nos conectamos com o nosso melhor. E por conta disso não conseguimos ver no outro também o seu melhor. Não conseguimos aceitar no outro as suas possibilidades. Então vamos nos reconhecendo como pessoas de valor, como pessoas importantes ao coração de Deus. E com isso vamos perceber o outro também, o nosso semelhante. Nos conhecendo e nos amando, vamos amar. Vamos reconhecer o amor no outro. Vamos reconhecer o outro como o nosso igual, o nosso semelhante, e valorizar as suas qualidades e as suas possibilidades. O lar, com a finalidade de ser feliz, que busca dentro desse momento do Evangelho, essa melhoria de suas más inclinações, vai conseguir também ouvir aquele reencarnante, aquele que chegou ainda na tenridade, fazendo com que suas mazelas, com suas más inclinações sejam percebidas. E ali podemos ir aos poucos imputando a possibilidade de melhoria, de disciplina mais ampliada, de colocar o coração naquele coração e escutando as suas possibilidades dizer: eu te entendo, eu te percebo, eu te acolho. E assim essa criança, esse jovem, esse adulto ainda jovem, pode se perceber com possibilidade de acolher o Evangelho e colher os frutos do amor vindos do coração do Mestre. Assim como Zaqueu, assim como Lázaro, que Jesus adentrou o seu lar, eles foram percebidos como pessoas valorosas, embora estivessem em momentos difíceis. Zaqueu, ainda com a consciência fechada, ainda com a consciência adormecida, que se equivocava. Mas a partir do momento que o Cristo entrou ao seu lar, ele se permitiu o amor. Ele se permitiu a percepção de que ele era errante e que se comprometeu em devolver tudo aquilo que seu coração, agora desperto, percebeu como erro, como algo que era inequívoco e que, portanto, se comprometeu para todo sempre, porque a história nos mostra que Zaqueu ainda hoje serve à humanidade, através do amor que o Cristo confiou a ele, aquela época quando subiu numa árvore e foi percebido pelo Cristo e foi receber também o Cristo em seu lar, o seu lar que é o coração. E o próprio Lázaro, quando sua vida estava por um fio, e o Cristo adentra seu lar e lhe retorna a vida. Então o Evangelho nos lembra isso. É momento de reflexão daquilo que em nós era ponto morto ou ponto equivocado. E o Cristo adentrando, toda a possibilidade de modificação se faz presente e atuante. As orientações familiares precisam vir daí. Porque Joana nos lembra que o materialismo nos dá a possibilidade de oferecer à criança e ao jovem a religiosidade apenas quando ele quiser. Apenas quando ele tiver a oportunidade de escolher. Só que quando isso ocorrer, talvez seja muito tarde, porque esse jovem, essa criança já pode estar envolvida com pensamentos materialistas, onde as dificuldades são maiores, onde o coração está mais endurecido, onde a alma já não aceita tantas possibilidades vindas da caridade, do auxílio, da malevolência, da benevolidade e de todo o amor que vem do coração do Mestre. Então precisa começar do início da vida, onde ainda o coração é maleável, aceita sugestões. As páginas do Evangelho podem vir de forma lúdica,
carinhosa, amorosa. E nós todos temos essa possibilidade de identificar que a criança aceita através das palavras colocadas à sua altura, no seu contexto, da forma como ela entende, e assim ela vai aos poucos identificando que aquela é uma forma correta de modificar-se. Porque também precisamos compreender que nós somos a página do Evangelho que o nosso filho lê, que o nosso companheiro lê. E assim, com o nosso exemplo, nós podemos deixar um mundo um pouco melhor. Que a nossa criança identifique em nós a possibilidade de ser caridosa, de ser amorosa, de ser paciente, de ser solidária, de estar ao lado daqueles que precisam. E isso vai lhe dando também o fortalecimento que ela vai saber que pode contar conosco quando ela precisar. Quando ela perceber que nós estamos sendo ponto de apoio para alguém, ela vai saber que na sua maior dificuldade também vai poder contar conosco. E o melhor ainda, poder contar com Cristo, o Cristo Rede Vivo, que ela vai percebendo todos os dias no momento do culto do Evangelho no lar, que as palavras vindas do coração do Mestre também lhe dá forças, lhe dá ânimo. E poderemos assim superar uma das marcas maiores que estamos vivendo hoje, que é o suicídio, que é a depressão, que é o afastamento das formas de amorosidade, que é essa sensação de solidão mesmo dentro da multidão. Isso é um engodo que o materialismo nos deixou diante da possibilidade de nos lembrar que não existia o Evangelho, que não existia a possibilidade de conexão com o Mestre, de que a religião era a coisa do passado, que as famílias estavam superadas no momento em que se reunia, que o normal era cada um ser individual e procurar a sua própria convivência diante de situações em que nem sempre era amorosa. E temos essa marca hoje de que pessoas se sentem sozinhas dentro do seu próprio lar, porque buscávamos um materialismo, um individualismo que não era amoroso, que não era solidário, que não havia compaixão. Dentro do nosso próprio lar, muitas vezes, se dava uso e abuso das drogas lícitas e ilícitas, e por conta desse distanciamento amoroso que não conseguíamos ver no olhar dos nossos filhos, dos nossos jovens, do nosso companheiro, a perdição por conta dessa solidão de alma e que não nos permitia a conexão. Então, o convite desse novo normal é nos podermos conectar com essa possibilidade de ver no olho, de ouvir com o ouvido atento, de sentir o coração no coração. Talvez isso que nos ocorra hoje, essa pandemia, que era uma pandemia antes do egoísmo que imperava, a pandemia da solidão, da depressão. O próprio Divaldo Franco nos lembra que os espíritos alertavam de que se fosse calculado nos tempos que estamos, um leito para cada doente do espírito, doente do psiquismo, não haveria leito para todos, pela quantidade de pessoas adoecidas das suas emoções. Então a possibilidade de refletir é hoje. O Evangelho nos vai lembrar que nós todos podemos fazer essa reconexão. Que o nosso lar hoje, que estamos hoje convidados a ficar dentro deles, se quisermos manter a saúde, se quisermos manter a vida, é justamente para fazer essa reconexão, de fazer esse realinhamento, esse rebuscamento de uns aos outros, que estávamos perdidos. E Joana nos vai lembrar que é dever ofertar uma fé para os nossos filhos, mesmo que depois ele mude de religiosidade. Pode ser, mas que ele esteja dado a base da fé, da amorosidade e da conexão com o alto. Que ele compreenda que tem um Deus magnânimo e amoroso. Em qualquer situação em que ele se encontre, ele vai poder contar. Que ele jamais se esqueça que, por maior que seja a sua dificuldade, a vida dele vale a pena. Nós acabamos de sair do Setembro Amarelo, onde os números revelam uma quantidade absurda de pessoas com pensamentos suicidas, que não querem matar-se, querem apenas matar a dor.
matar a angústia, matar a sensação de inutilidade dentro do próprio corpo, de falta de aceitação de si mesmo, de solidão espiritual que nos permite uma sensação terrível de abandono de possibilidades. E a amorosidade do Evangelho nos lembra que podemos sim contar com o Mestre, independente da religião. Nós que temos a fé espírita, que podemos ofertar o culto do Evangelho no lar, da própria evangelização infantil, juvenil, do grupo de estudos na juventude, da possibilidade da comunicação com os espíritos que nos lembram o tempo todo que ninguém morre, que não haverá sofrimento eterno, que estamos vivendo uma experiência na carne, mas que somos espíritos imortais e que logo essa dor vai passar, que a angústia vai diminuir, que tenhamos a oportunidade de deixar passar, de manter a esperança, e tudo isso nos é dado pelas páginas luminosas do Evangelho. Mas para isso é preciso experienciar o Evangelho. Esse Evangelho que está na nossa altura, à altura das nossas mãos, e que precisa chegar a todos os lares, que precisa chegar a todas as consciências, e que precisa abrir essa consciência, deixando o amor adentrar ao lar. E que possamos nós, nesse novo normal, nesse novo natural, naturalizar também o Evangelho. E Joana vai nos lembrar isso, que desde cedo é preciso falar da paternidade divina. Que nossos filhos, antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Que são amados incondicionalmente, independente das suas escolhas, independente dos erros um dia praticados, independente das quedas que irão levar, que todos poderemos contar com o amor incondicional desse Mestre amoroso. Os Espíritos vão nos lembrar de que para cada mal há uma multidão de Espíritos amorosos nos estendendo a mão para nos erguer. Que o materialismo não impere nos nossos lares. Que o materialismo não roube de nós, nossos jovens. Não nos impeçam de levar adiante as palavras consoladoras do Mestre, que nos lembra a todo tempo: vai passar. Esse momento doloroso que a humanidade enfrenta, onde nós não sabemos até onde vamos passar, vai passar. Nós não sabemos quando, mas podemos garantir, através dos ensinamentos das páginas do Cristo, que vai passar. Chico Xavier, quando esteve no seu momento de muita dor, que foi uma encarnação dolorosa, nós sabemos, desde a tenra infância, quando perdeu a sua mãezinha para a desencarnação e que precisou se separar de sua família pela sua pobreza material, precisou habitar com uma madrinha que lhe espetava a barriga, que lhe fazia passar fome, que lhe fazia humilhações. Ele também sabia que, através das palavras lindas de sua mãezinha, ele iria encontrar o conforto. E que a mãe lhe dizia o tempo todo: você vai chegar o momento em que anjos lhe darão as mãos, que essa dor vai diminuir. Vai chegar na sua vida pessoas amorosas que vão cuidar de você. E ele se fortaleceu por essa mediunidade desde a tenra infância, compreendendo que ele não estava sozinho. Por mais dores que ele passasse, que por mais dificuldades ele passasse, mais ele conseguiria o auxílio de espíritos grandiosos que lhe daria grandes oportunidades de transformar a sua geração. Como hoje nós temos Chico Xavier como modelo daquele espírita que deu para nós grande exemplo de superação e de uso com qualidade altíssima da sua mediunidade, confortando os inúmeros corações. Que nós também possamos ensinar à nossa criança, aos nossos jovens, de que o Cristo está do nosso lado por todo o tempo. Que não estamos sozinhos, que estamos bem amparados, que estamos bem direcionados, que o Cristo está no leme de nossas vidas.
e que possamos, educando a essa infância, a essa juventude e a nós mesmos, superarmos todas essas mazelas históricas. Porque sabemos que é histórico essa desvalorização da família, que é histórico essa desvalorização da educação, mas que nós podemos fazer a diferença no nosso lar, ensinando com amorosidade, com carinho, com afeto, com a escuta. E quando a dificuldade bater a cada porta, que cada um se sinta fortalecido com essas palavras edificantes. A religião no lar é também a oportunidade de fazermos um reinício da nossa missão. Reiniciar quando for necessário. Reconectar quando sentimos a bateria fraca. E vamos sentir muitas vezes. Quantos de nós tivemos essa sensação de que as energias iriam exaurir? De que aquela prova no trabalho, na escola, no ambiente material, iria nos fazer sucumbir. E foi a religiosidade que nos fez permanecer firmes. Joana nos lembra nesse livro também de que a própria ciência já lembra que as pessoas que possuem fé superam melhor as doenças, superam melhor a depressão, superam melhor o câncer. Ela traz nessas páginas desse livro a possibilidade de pessoas que tiveram superação do câncer porque tinham muita fé. E quando comparados com aqueles que não tinham religião, que não tinham religiosidade, que não possuíam fé em nada, tiveram mais rápido a piora do quadro clínico por conta daquilo que não acreditavam, não sabiam para onde iam, não tanto fazia, só sentiam dor. E quando aqueles que tinham a mesma doença sentiam alívio quando se conectavam através da prece, da oração, da conexão com o culto do evangelho, seja lá qual fosse a religião. Então nós temos a oportunidade de levar adiante dentro do nosso próprio lar esses ensinamentos que libertam. Porque a fé também nos liberta da dor, que é lacinante, mas que ao mesmo tempo nos dá a esperança de que nenhuma dor é em vão. Nenhuma prova passa sem que tenhamos a possibilidade de nos melhorar, de crescer. Porque mesmo aquela criança que passa por uma prova grave, como nós vimos Chico, também ela está passando por sua oportunidade de crescimento. Mesmo que ela não supere naquela encarnação, porque o próprio livro nos lembra que muitas pessoas pensam que a lei natural é os filhos enterrarem os pais. E que, portanto, estão sendo preparados para que mais tarde, depois de suas missões cumpridas, deixem a carne e que os filhos fiquem para dar continuidade àquela família através do bom exemplo, da herança que foi o amor ou até mesmo a materialidade, mas que muitas vezes isso não ocorre. Muitas vezes a família precisa devolver para a espiritualidade uma criança. E esse jovem, não compreendendo, não tendo acesso a essas lições do Evangelho, não vai compreender por que aquilo está ocorrendo. Por que aquela dor é tão lacinante. Aqueles que são médios, que receberam durante as mediúnicas, aqueles espíritos atarantados, atormentados, porque não compreendiam porque tiveram que deixar a carne tão cedo. Porque tiveram que deixar seus pais tão cedo. Porque essa educação espiritualizada não chega a todos os lares. Então, nós não sabemos quando a dor vai chegar para todos. Portanto, divulgar o Evangelho, abrir as páginas edificantes, também nos dá a oportunidade de fazer com que todos nós tenhamos forças para superar as provas que vêm para todos. Estamos no mundo de provas e expiações, ainda nos transformando em regeneração. Então, todas as famílias irão passar por situações de provas, em situações de perdas, mesmo materiais ou espirituais, ou até mesmo dores físicas que acharemos que não iríamos suportar. Mas com fé, com gratidão, com os ensinamentos do Mestre, com os exemplos dados pelo Cristo e pelos Espíritos superiores, que a todos nós faz com que tenhamos a oportunidade reflexiva, nos dando o exemplo de que, voltando para nos dizer, passa, isso vai passar.
Todos nós alcançaremos a coroa daqueles que superaram a si mesmo. Estamos na prova não para ganhar uns dos outros. Estamos na prova para ganhar de nós mesmos. Estamos aqui para aprendermos a sermos melhores, mais amorosos, mais fraternos, mais solidários. E se não conseguirmos nessa, precisamos também alertar. Temos outras oportunidades, porque nessa encarnação há muito que aprender. Mas não vamos aprender tudo de uma vez. Então que tenhamos paciência. Aprendamos as lições de forma qualificada, qualitativa. E que tenhamos o vencimento de nós mesmos. Superando aquela mazela que perdura por séculos. Aquela má inclinação que nos afastou do nosso ente. Que hoje temos a oportunidade de estar coladinho dentro do mesmo lar. São agora 6 meses de isolamento. E que precisamos conviver todos nesse ambiente. E que muitas vezes aquilo que íamos deixando para lá, precisamos recuperar agora. Precisamos superar hoje. E provavelmente o Cristo que nada deixa para depois vai nos lembrar: a oportunidade é agora. Bezerra de Menezes vai trazendo as suas reflexões das mensagens que nos traz, de que ele traz sempre aquele verbo imperativo. Hoje. Façamos hoje. Modifiquemos hoje. Nos transformemos. Melhoremos. Ele vai sempre trazer esse verbo no imperativo. Porque ele, no mundo espiritual onde se encontra, observando melhor, porque foi ele que superou a ele mesmo. Foi ele quem deixou as mazelas para trás, vencendo-se e abraçando com grandioso amor o Evangelho do Cristo, e que hoje nos dá também como modelo. Quando ele nos diz: buscai, procurai, fortalecei-vos, não desistais. Ele está nos lembrando porque ele também o fez. O Cristo, ao lavar os pés dos seus discípulos, dando exemplo de humildade. E muitas vezes nós achamos que tratar o outro bem é tratar de forma a dar superioridade a ele. Na verdade, somente nos igualar como irmãos. Um irmão igual ao outro. Um irmão que ama o outro irmão. Mas ele tem defeitos e nós também temos. Quando nós acolhemos os nossos defeitos, podemos acolher o outro e dizer: poxa, ele também pode melhorar, porque eu também estou me esforçando. Estamos todos nesse momento, todos nos esforçando para que os dias sejam melhores, para que a terra seja regenerada e que nós tenhamos o mérito de habitar na terra melhor, modificada, na terra transformada. Mas ela vai ser transformada por quem? Por nós. Somos nós, através dos nossos entes, dos nossos filhos, dos nossos companheiros, daqueles que jornadeiam conosco, que iremos transformar essa terra. Porque quando nós mudamos a nós, mudamos o mundo. Voltaire tem essa frase que eu amo desde a minha adolescência, desde o tempo de escola. Quando ele nos diz assim: quando nós mudamos, mudamos o mundo. Porque nós transformamos o mundo pelas nossas práticas. Ah, mas o outro não mudou. O outro é o outro. Se o outro não mudou, não chegou o momento dele. E Joana nos lembra isso nessas páginas desse livro magnífico que todos nós precisamos ter a oportunidade de ler. Que será sempre no lar a caldeia dos sentimentos. Ou seja, a ira, a raiva, a mágoa, a dor, muitas vezes é manifestada dentro do lar. E se nós não tivermos olhos de ver, não iremos modificar essa mazela, essa má tendência que está sendo colocada aqui dentro de cada lar. Aí, dentro do seu lar. Onde nós podemos, aos poucos, com paciência, com amorosidade, dizer: por que tanta raiva? Por que você está tão aborrecido? Por que tão aborrecida? O que te causou essa dor? Por que não perdoar? Por que não desculpar? E aí, aos poucos, com um convívio que vai se dando lentamente dentro do lar, num ambiente maior que a sociedade, poderemos nos acolher também e compreender: por que será que essa pessoa tratou-me assim? Será que acordou bem? Será que está com algum problema? Será que adoeceu? Muitas vezes estamos doentes da alma e não sabemos. Tratamos o outro com indiferença
ou com rispidez, porque estamos sentindo alguma coisa que ainda não identificamos. Mas quando temos a oportunidade da amorosidade, nós podemos aceitar o outro com um olhar amoroso, com irmandade e fraternidade. E Joana vai nos lembrar isso. E Joana nos lembra também que as músicas que colocamos no culto do Evangelho no Lar, a aguinha fluida que colocamos para tomar depois do Evangelho, vai identificando na criança, no jovem, de que se tiver fé e paciência, fizer uma prece, aquele problema vai se melhorar. Minha filha tinha um hábito quando ela era pequenininha, ela sempre teve a garganta inflamada, até hoje ela está um pouco assim. E ela dizia assim, vamos orar, porque Jesus vai colocar um remedinho na minha água. E aí ela sabia que quando ela tomasse aquela água, ela ia sentir melhor. E quantas vezes nós precisamos apenas de um remedinho, de uma aguinha fluida, de tomar a água da paz, de respirar um pouco e falar com Deus, de acalmar a mente para entender aquele turbilhão de problemas que a vida nos impôs. Então, esse momento de reflexão através do culto do Evangelho no Lar nos serve de lição para toda a nossa encarnação. Todas as vezes que tivermos um momento de turbilhão, para e pensa, para e ora, para e compreende. Que quando você compreende o outro, aquele que te tratou mal, que te tratou com indiferença, talvez você compreenda, hoje ele está no mau dia, não precisa entrar na mesma vibe, não precisa sintonizar. Mas se o outro está bem, eu também me sinto bem. Então essa sintonia que o mundo espiritual vai trazendo através do culto do Evangelho no Lar, nós podemos levar para a sociedade. Se eu vou sintonizar com o bem, eu vou também levar o outro a sintonizar com o bem. E fazemos essa grande corrente de amorosidade. É assim que o Cristo nos convida a fazer. Amar, amar e amar. E nada melhor do que dentro do nosso próprio lar, trazer essa oportunidade da paciência, da benevolência, da compaixão, da amorosidade, da compreensão, da flexibilidade. Quantos de nós somos rígidos? Não, tem que ser do meu jeito. Mas o outro tem o jeito dele e está tudo bem. Está tudo bem ser diferente. Está tudo bem não concordar comigo. Está tudo bem não concordar com o outro, contanto que tenhamos a oportunidade de crescer juntos. De abrir mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Isso vai se dando no nosso lar. O Evangelho não vai nos lembrando isso, com todos os exemplos daqueles que modificaram a história. E nós temos a oportunidade de modificar a nossa história, a história dos nossos entes, através desse convívio e dessa amorosidade que o Cristo nos revela. Que a casa precisa ser construída na rocha da fé. Quando a casa nossa é construída na rocha da fé, quando as dificuldades vierem, estamos firmes. Ela não se desvai, não se esvai na angústia, nem na impaciência. Nós não seremos levados pelo turbilhão da impaciência, da falta de compreensão, ou até mesmo da ansiedade. Quantos de nós passa pela ansiedade e de não conseguir resolver nenhum problema? Então, quando temos essa oportunidade de colocar a confiança de que os Espíritos vão colocar um remédio na nossa água, que iremos tomar essa água e que essa água vai ter a nossa melhoria física e às vezes também espiritual, às vezes vai nos fazer acalmar. E aí, quando nós acalmamos, vem aquela ideia para aquele problema que achávamos que não teríamos como resolver. Vem aquela reflexão de, poxa, eu fui muito ríspido com meu companheiro de jornada, com os meus filhos, com os meus pais. Eu posso melhorar isso. Então, esse convite a beber essa água da paz, essa água do Evangelho. O convite a parar e orar, a confiar, a levar adiante as mensagens edificantes do Cristo, nos lembra que nós podemos sim transformar o nosso mundo num mundo melhor, começando de nós, começando de nossa casa. E trazendo a presença de Deus na nossa mente, no nosso coração e no nosso ambiente. Porque Deus conosco, Jesus nos lembrando o tempo todo de que nós não estamos a sós, de que tudo isso vai passar. E que essa oportunidade que nos foi dada chegará para todos,
porque ele nos lembrou que o Consolador prometido seria nos dado, e nos foi dado. Nós temos em nossas mãos o Consolador, a consolação. E esse Consolador nos lembra o tempo todo. Estamos passando pelo momento de provas e de expiações, e que logo iremos sorrir, o sorriso da regeneração, da iluminação e do amor incondicional. Que possamos todos nós, através desse culto do Evangelho no Lar, que é o nosso momento reflexivo, levar adiante os ensinamentos do Cristo e nos fazer melhores a cada dia. Melhores do que o outro, não. Melhores que nós mesmos. Melhores para o outro. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. Um grande abraço. Muita paz. Um beijo no coração de todos.